Ah, foi, agora foi. Ô, louco, vocês acharam que o quê? Tô todo torto aqui, ó. Uhum. Agora eu tô me vendo aqui, é porque eu tava precisando ajustar. Que sufoco, pensei que eu não ia conseguir fazer a minha livezinha aqui da Barbicha, falando um pouquinho sobre como eu interpreto a palavra de Deus, porque eu também fui questionado sobre esse assunto, né? Então, é isso, é como eu interpreto a palavra de Deus. E aí, se você quiser ouvir, meu amiguinho, ouça. Se não, fazer o quê? É contigo e Deus depois. O que eu posso dizer é que, primeiramente, um ótimo domingo para você. Você que já está acompanhando, você que está me vendo. Vamos falar um pouquinho aqui da forma com que a Bíblia é. Para crianças, homens, você, homem. Eu já vou aqui adiantar o papo com que minha conversa principal aqui nessas lives é com você, cara. Por isso que é uma live de barba, certo? Então eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Você, o seu filho a partir dos 7 anos de idade, certo, cara? Você já tem que começar a fazer ele entender a posição e a postura que ele tem de ter em relação ao mundo como homem que é, tá bom? Então eu vou sempre convidar você a trazer o seu filhinho, homem, para essa live aqui, pra gente bater o papo. E você também trazer a sua filhinha, porque uma vez que eu vou estar ensinando homens algumas atitudes aqui que os homens têm de ter, vou também ensinar mães, pais e família. Aí é contigo. Se você achar que eu sou algum louco falando, tudo bem. Se você quiser achar que eu sou algum sábio falando, tudo bem. E assim a gente vai tocando a nossa vidinha, certo, meu povinho? Vamos lá então. Dona Fátima, me socorre aqui na Bíblia, por favor. Não, não vai. Ela não gosta de aparecer, povinho. Você tá assistindo lá? Você tá assistindo aí não, né? Tá. Pega a Bíblia. A sua mesmo, pode ser aquela sua, né? Isso. Isso. Muito obrigado, dona Fátima. Vamos que vamos. João 11. Ui, ainda bem que eu tô minimamente ainda com uma lembrança boa, hein? Senão ia me ferrar que eu não tinha deixado aberto, nem lembrava onde estava o texto. É isso. Jesus ressuscita Lázaro. Vamos pegar só a parte aqui, ó, quer ver? Jesus, chegando pois Jesus, achou que havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. E continuando o texto, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? E aí ela discorre depois sobre a fé dela, falando que pensava que isso ia acontecer apenas na ressurreição, no momento em que já havia sido pregada muito para os judeus. E aí de repente Jesus faz assim, ó. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Jesus, Senhor, já está, né, num cheiro desagradável, porque já faz 4 dias. E ele falou, tira, pois, esta pedra. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só falar para a dona Fátima que ela está assistindo aqui. Ela é uma mãe coruja. Voltando. Eita, dona Fátima, ela é terrível. Foi ela que me convenceu, aliás, a ficar aqui fazer a live, abrir a live às 10h30, porque foi o que eu falei sem querer na última live. Mas é isso, a gente mantém a nossa palavra, não é? Vamos começar aqui a nossa barba. Hoje eu vou fazer ela bem rapidinho, para a gente não ficar tomando muito tempo. E só vamos conversar então sobre esse versículo de Lázaro e da pedra. Incredulidade. Essa semana aqui,
eu tive a oportunidade de debater vários assuntos sobre religião com pessoas não cristãs e com pessoas cristãs, dada o início dessa pregação que eu tenho feito com os senhores. Isso começou, na verdade, sem querer. Não era para ter começado a pregar agora. Só que, como houve um caso, né, onde, sem sequer citar religião, eu só citei o nosso sistema jurídico, que eu nem conheço direito. Mas eu conheço 4 leis. E eu fui falar sobre elas dentro da sala de aula, cara, dentro de uma universidade, mano. Isso é gravíssimo. Como fala pra mim, dentro de um ambiente universitário, que sempre foi, ou pelo menos até 100 anos atrás era, um ambiente de debate, onde qualquer que seja a questão era levada, então, ao corpo acadêmico, à academia, e essa academia julgava. Como saímos disso para o estado de coisas que estamos vivendo, eu tenho uma teoria e vou apresentá-las aos senhores conforme o tempo for passando. Mas enfim, parece que o debate sobre religião acaba incomodando as pessoas num nível muito grande, mesmo quando você nem usa ela. Aí você vai falar, mas o que tem a ver isso com o versículo, com a passagem de Jesus que você está lendo? Bom, algumas coisas têm a ver, outras nem tanto. Eu primeiro só estava explicando o motivo de eu começar essas pregações agora. Porque na minha cabeça, o mais certo a ter sido feito era construir uma situação financeira minimamente favorável, para que depois as consequências que virão, e virão consequências naturalmente dessa pregação, eu tenha o mínimo de resguardo financeiro. Então, como isso se adiantou, só vou pedir às pessoas que me dão trabalho geralmente, por favor, não façam isso, não tirem meu trabalhinho. Só estou pregando a palavra de Deus. Eu dependo disso para comer também, viu, gente? E eu trabalho bastante. A pessoa que me dá emprego hoje, eu sou muito grata a ela e ela sabe disso. Não vou citar o nome dela porque essas lives aqui são bastante complexas, porque tem tratado de assuntos muito profundos da religião, de uma forma e numa abordagem que uma amiga, grande amiga que eu tenho, até quando ela quiser, veio a falar que é repulsiva às vezes. E isso porque eu nem acabei de falar, nem comecei a falar sobre Bíblia ainda, meu. O nosso tempo é difícil para quem é cristão. Porque o cristianismo hoje em dia entrou nesse samba oba-oba que está rolando por aí. Então, aquele que se acha que o cristianismo tem que ser desse jeito, daquele outro jeito, seja lá o que for, fica aí surfando, pecando pra caramba, que nem um maldito desgraçado. Certo? E falando... Não, mano, de verdade, não. Vamos voltar lá em Lázaro lá, porque vamos pensar na família de Lázaro, né? Oh, meu Deus do céu. Isso é mano, tipo, tão leitinho assim, ó, tipo, tão papinha, que não dá. Eu não consigo entender como é que vocês não conseguem perceber isso, meu. Jesus, a Bíblia fala que Jesus era amigo de Lázaro e daquela família. Olha o respeito que Marta, uma mulher mais velha que Jesus, Maria, uma mulher mais nova que Jesus, e que Lázaro, um homem mais velho, não sei se mais velho ou se da mesma idade, eu posso estar equivocado nessas coisinhas assim também, viu, pessoal? Mas vamos tentar montar um cenário assim hipotético, tá? Respeitavam Jesus. E outra coisa, Jesus tinha amizade com aquelas pessoas, sendo Jesus santo, porque aquelas pessoas tinham dignidade e honra, meu, apesar dos pecados delas, cara. Pô, como é que você não entende isso? Não consigo entender. Não consigo entender. O cara chegou pra mim esses dias e falou assim, ó, Jesus ele andava com pecadores, de fato, Jesus andava com pecadores.
Mas Jesus foi conhecido por questionar o pecado do pecador ou por fazer igual ao pecador? Eu gostei essa semana aqui, cara, porque tantas pessoas chegaram pra mim e falaram assim: nossa, Jesus é amor, Jesus te ama, Jesus é amor, Jesus te ama. Poxa vida, como essas pessoas leram a Bíblia, né, meu? De fato, Jesus é amor e Jesus te ama, povinho. Mas existe uma tal de uma pedra de incredulidade que não deixa o cristão caminhar em retidão diante do Deus vivo. Ô, meu povinho, vocês estão brincando com uma coisa séria. Pai e mãe. Eu vou começar pelo meu Facebook e falar isso aqui. Eu fui acusado por uma ex-mulher que tive. Fui acusado por uma amiga essa semana de novo de ser um homem repetitivo. E serei. Homem, você, pai de família, você tem obrigações. Veja que quando eu falo para vocês que eu sou um homem que não está nem aí para você, eu vou explicar vídeo por vídeo, esse mesmo conceito. A salvação é individual, meu cara. Então, os meus pecados são meus e os seus são entre você e Deus. Eu não tenho participação nisso. Assim como os meus são entre Deus e eu, certo? Mas agora vamos lá. O que é uma vida em santidade com Deus, sendo você homem e pai de família? Meu camarada, um homem de Deus, ele é tido assim, ó, eu vou pegar a Bíblia aqui agora, para que esse bando de feminista depois não venha me encher o saco, falou? Porque elas querem mudar a lógica que Deus deu pra gente. E hoje, elas criaram um sistema emasculatório chamado, que depois a gente vai conversar sobre isso, que não deixa mais o homem chegar a esse status. Esse status aqui que eu vou mostrar. Agora eu não vou conseguir. Ô, dona Fátima, vai pesquisando para mim aí na Bíblia, por favor, aonde está aquele texto onde o apóstolo escreve assim, ó, que o segmento da igreja é Deus, Jesus, a igreja, o homem e a mulher. Por favor. É só você procurar na Bíblia, ué. Dá seu celular aqui. Pronto, vamos resolver a charada. Porque, como eu falei, eu não sou um homem que sabe versículos, mas eu sei o contexto e o conteúdo, certo? E é aqui que você tem que se pegar, meu. Ai, ai, povinho, povinho. Não é fácil não, caras. Não é fácil não. Vou mostrar pra você aqui qual é a sua responsabilidade diante de Deus, tá? É Deus falando pra você, cara, que é cristão. Falou, meu? Pra você largar a mão de ser esse banana que faz xixi sentado na sua casa. E o problema não é você fazer xixi sentado na sua casa. Porque se você estivesse fazendo isso de boa vontade e falar, não, eu por consciência vou fazer isso, beleza. Mas não. Você e eu, carinha, sabemos que você faz isso pra você não ser oprimido pela sua mulher depois, sim ou não. Você acha que isso é ter culhões? Você é um humano, de verdade, ó. Ai, meu senhor, você... Eu fico imaginando, sabe por que eu pego pesado com você aqui, cara? Eu vou te falar o porquê que eu te pego pesado com você, mano, ó. Eu sou um homem romântico, eu vou falar isso várias vezes, porque eu sou repetitivo mesmo. Veja só, eu sou um homem que acha que Deus, assim, ó, usou dessa figura romântica até... para não ser questionado pelos cientistas depois, dessa expressão romântica de construção do homem. Diz ele que ele coordenou através da palavra todas as coisas, em outras palavras ele falou faça e fez, mas de acordo com a nossa religião, senhores, ele chegou assim, ó, pegou lá um montão de barro, assim, ó, de todo tipo de barro que há na terra, argila, sei lá o que for, e a gente vai usar essa mesma analogia depois, mais pra frente. E construiu aqui, ó, pei, ó, pá, 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 pá. Aí depois, a Bíblia fala romanticamente aqui, ó, que Deus assoprou o fôlego de vida no homem, ó.
Agora veja, para assoprar, você tem que estar assim, ó, com a sua boca, e a Bíblia também relata que nós homens fomos feitos, nós homens do sexo masculino, homens, de quem tem barba, de quem tem narizãozão aqui que nem eu, entendeu? Homens que correm testosterona aqui, ó. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E da Trindade, falou? Aí ele diz assim, ó, que catou assim, ó, e assoprou em sua narina. Nível do olho do olho, irmão, olho do olho, cara. Mas depois você se submeter a mijar sentado para não ser oprimido pela sua mulher. Tu é um banana, cara. É isso que você é, um banana. Você não pode ser chamado de homem. Você não tem condições de ser chamado de homem, porque você é só um maldito menininho que a sua mãe não deixou crescer e que agora a sua mulher não te deixa virar homem, porra! Nossa, eu fico indignado, mano, de verdade. Eu fico indignado porque eu fui criado por uma mulher dessas, que não me deixou crescer também. Graças a Deus eu fui um homem que fui lá quebrar a cara para poder virar homem de verdade. E virei. Falou? Virei. Cometo meus erros. Tem minhas diazinhas que eu não consigo pagar ali, às vezes por uma questão financeira, desorganização financeira, mas sempre corro atrás para pagar o mais rápido possível, porque o nosso nome é tudo, cara. Nosso nome é tudo. A nossa dignidade, as nossas... Imagina quando você precisa... Se Deus um dia... eu fico pensando, mano, de verdade, eu fico pensando nos negócios que, mano, não dá. Veja só, acabei de lembrar aqui, assim, ó, de um cara chamado Gideão. Gideão disse Deus que estava assim, ó, nem era para estar lá. Não era para estar lá, porque senão ele ia morrer, veja só, mas ele estava lá. Check, pá, malhando o trigo ali, certo? Beleza. Diz Deus, ó, não fui eu. Deus falou assim, esse é corajoso. Finalmente um cara que tem as bolinhas no lugar, louco, hein, meu? Mais ou menos isso, não foi com essas palavras, mas é isso que a gente sabe que é. Agora imagina se Deus olhasse para você na mesma situação. Você, sentadinho na sua privadinha. Urinaninho, sentadinho assim, bem bonitinho. Com as suas perninhas juntinhas para não ser acusado de mens não sei o que lá. Pelas feminidades. Esqueci. Vira homem, rapá! Nossa, mano, eu já tô indignado, mano. Vamos colocar... eu acho que é Efésios, meu. Aí, tipo... O homem tem que separar a mulher como Deus é para... Jesus é para a igreja e Deus é assim por diante. Vai. Em Efésios, mano. Porque a ordenança é essa. Deus é pela igreja e a igreja é... Jesus é pela igreja. Nossa. Fiquei nervoso. Me deixa nervoso, cara. Ai, Deus. Deixa eu digitar aqui, vai. Povinho, não faz assim com esse pretinho que aí ele não aguenta, meu. Como que você um dia foi um desses grandes caçadores? Como que você um dia foi um desses caras que debatiam religião? Como que você foi um dia desses caras que andava por aí, ó, construindo nação, e de repente, mano, você chega, vira esse banana, um banana, é isso que você é, mano. E não tô falando pra você vir bater em mim, não vem bater em mim não, que eu tô velhinho, barbinha branca, por favor, cara, ó, não faz isso que eu tô... Se você vir bater em mim, alguém vai sair muito machucado, de verdade, mano. E esse alguém será eu. E mano, não faz assim comigo, eu tô vovô, mano, há 35 aninhos, barbinha branca, não faz assim. Não faz assim. Porque, mano, ó, deixa eu digitar aqui, porque senão eu não vou conseguir, porque vocês me deixam fora do sério, cara, eu não aguento vocês, mano. Como é que vocês não têm condições de hoje em dia dizer pra um filho de 5 anos o que ele tem que fazer, mano? Não dá. Vocês estão brincando de ser crente, mano, de verdade. Eu vou mostrar isso aqui pra você, pra depois concluir esse pensamento aqui, terminar logo essa barba aqui, porque os vizinhos devem estar vendo esse escândalo e falando, nossa, esse crente é louco demais. E de fato sou.
Para não falar que é esse pretinho aqui, beleza? Vamos lá. Aí depois vai falar, ei, esse cara é misógino, ei, esse cara não sei o quê. Vai lá na sua religião, ô seu otário. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. Homem! O homem, o cabeça da sua esposa. E Deus, o cabeça de Cristo. Agora eu vou contextualizar você da sua responsabilidade como homem, seu frouxo, fracassado que você é. Beleza? Só um minutinho aí. Toma aqui, dona Fátima. Seu celular. Obrigado, viu? Deus abençoe. Imagina você, cara, amanhã ou depois, tropeçou na misericórdia de Deus ali e de repente Deus achou graça assim aos seus olhos. Certo, cara? E aí você foi salvo. Aí você fala, puxa vida, meu, tô salvo, que da hora, que legal, que beleza, que beleza. Tava lá no céu, todo saltitante, pimpão, bonito. Tudo isso para chegar nesse momento dessa pregação aqui, mano, porque aqui a gente vai começar a entender um pouco da gravidade da situação. A Bíblia também dá respaldo para a gente entender que nesse momento a gente não vai ter consciência, tá, de quem são os nossos parentes. O que é um tanto pior, talvez. Não sei. Mas eu vou usar uma outra analogia bíblica para que os senhores entendam o que a pedra da incredulidade e da desorganização em religião e da falta do discurso e da falta da união no discurso cristão vai levar vocês, bando de maldito fracassado. Assim como me levará também se eu fizer diferente do que eu vou falar. Porque a pregação é primeiro para mim e depois para todo mundo, meu. Imagina que você achou essa graça então diante de Deus e você foi salvo. Em algum momento, Jesus ele faz uma parábola. Pode ser verdade, pode não ser, acredite o que você quiser. Mas aí está a parábola. Lázaro e rico. Diz que Abraão, pai Abraão estava... Diz Jesus, não eu, Jesus. Pai Abraão estava lá, no paraíso, assistindo a coisa toda. Entre ele, no paraíso e o inferno, tinha um abismo. Esse abismo, uma alma, diz que a alma consciente, Jesus falou assim, ó, a alma consciente lá, gritou, pai Abraão, põe uma gota d'água na minha língua porque eu já não aguento mais esse sofrimento. Pai Abraão olhou e falou assim, ó, eu não tenho como fazer isso mesmo que eu quisesse, porque tem um abismo entre nós. Agora vamos pegar esse mesmo contexto e colocar você lá no céu. Olha lá no paraíso, salvo, aquela graminha verdinha, água para beber. Vamos pegar essa analogia. Pode ser que ela seja diferente disso, tá? Mas vamos pegar a analogia. Porque uma parábola é o que é. Nos cabe várias interpretações. Vamos pegar a analogia. Imagina você salvo então, saltitante, pimpão lá no céu. Deus falou para você assim, ó, cuida dos teus filhos. Ao invés de cuidar dos teus filhos e ser salvo você e sua casa, foi só você. Aí um dia você está passeando ali aleatoriamente pela beira do paraíso e de repente você olha para o lado e vê o teu filho lá. O teu filho que praticou homossexualismo com o teu aval, o teu filho que praticou todo tipo de besteira, de pecado com o teu aval, a tua filha, que você, mãe, que devia estar fazendo o seu papel de mãe, e você, pai, que ao invés de estar fazendo o seu papel de pai, está fazendo aí esse papel medíocre, tacanho, pequeno, antibíblico e anticristão, falando para sua filha se separar do marido dela, você vai estar lá salvo no teu paraíso, não foi isso? Só que você vai estar lá diariamente, observando seus filhos, suas filhas, os seus netos, todos eles ardendo, queimando de dentro para fora e de fora para dentro.
sentindo a opressão do diabo assim, ó, literalmente, na alma dela, diariamente, dia após dia, durante todo o tempo que couber dentro da eternidade. O paraíso será paraíso para você? Ai, cristão, você está brincando com coisa séria. E aí, imagina só você, condenado à eternidade no paraíso, observando o teu próprio filho que você colocou lá com a sua própria pregação, com a sua própria falta de caráter cristão, no inferno. Tudo isso porque você achou que era só uma bobagemzinha. Tudo isso porque você deixou de fazer o seu papel de pai. Tudo isso porque você invalidou tudo aquilo que Deus mandou você fazer em nome de um progresso, de um progressismo anticristão e demoníaco, chamado feminismo. Vai, besta. Vai. Não faça seu papel, não. Continue assim, emasculado, fazendo xixi sentado, sem ditar o que é certo e o que é errado dentro da tua religião, dentro da tua casa. Não aprende você a ser mais ou menos como o nosso primo aqui, ó, porque nós somos primos. Não sei se vocês sabem. Nós somos irmãos entre nós cristãos e primos direto do islamismo. Porque eles têm a mesma base na gente, que a gente tem. Pô, por que vocês, mano, de verdade, vocês só aprendem o que não presta, né, meu? Por que vocês não fazem igual o Daniel? Olha lá, ó. Aliás, os islâmicos fazem igualzinho, adoram igualzinho o Daniel, meu. Eu não consigo fazer. E nem tô falando que a gente tem de fazer. Mas vê o que é reverência diante de Deus? Você entendeu, mano? Vocês são, mano, de verdade. A gente como cristão é patético. Patético, de verdade. Essa live vai durar muito mais do que era para durar. Mas eu tava precisando falar umas coisas para vocês ouvirem. Pra gente ouvir. E para vocês já começarem a entender a profundidade que a gente vai entrar aqui na religião. E a gente vai. Vocês podem ter certeza que a gente vai. Porque semana que vem eu pretendo falar pais e mães. Veja, homens! Eu falei que os teus filhos de 7 anos para cima era para estar aqui, certo? Vou deixar depois aqui embaixo falando que só se você for cabra macho de verdade, rapá. Você parar de ensinar seu filho a ser esse adolescente otário que ele é. Porque isso aí não existe. Você sai de menino e vira homem. É assim direto. Nós homens não somos que nem as mulheres. Nós não somos mulheres. Porra. Você não entendeu isso ainda, mano? Você tem que ensinar seu filho a ser cabra macho, rapá. Pastor, pastora, qualquer um da sua igreja, por favor. Isso aqui é só pra gente conversar com a massa, tá? Porque a pregação tem que ser para cristão, e não cristão ultimamente está muito rebelde demais. Eles não ouvem nada. Tem hora que tem que dar uma chineladinha na bunda. Se um dia vocês me convidarem para ir à sua igreja, eu não vou ser assim tão, sei lá, despudorado. Deus abençoe o trabalho que vocês têm feito, também. Apesar que eu vou falar para Deus abençoar mesmo, só o trabalho dessas pequenas igrejas, cara. Porque as nossas igrejas a gente vai ter uma pequena observação para fazer lá. Eu tenho falado aqui no Facebook e logo vou fazer um videozinho para você, ó. Eu quero colocar o dedo aqui na câmera aqui assim, ó, olho no olho, para você, seu canalha! Você é o canalha, seu pilantra da fé. Você, Silas Malafaia,
E eu mostro pra você na Bíblia que você é só um pilantra. Embaço na sua o dia que você quiser. Seu sem vergonha. Falou? Eu vou te mostrar o porquê que você é um sem vergonha. Canalha da fé. De cristão você não tem nem o rabo, rapaz. Você, pai de família, você que não toma juízo não, rapaz. Não começa a mudar esse comportamento afrouxado seu aí, porque a Bíblia fala claramente que os efeminados não entrarão no céu. Aprenda a ter conduta imoral de homem, rapaz. Porque só por causa dessa conduta de frouxo seu, você já pode estar condenando você e a sua casa, rapaz. Você não entendeu ainda que o seu papel é ter pulso firme em relação a você e sua mulher, porque senão sua mulher vai montar em você, ô, seu banana. E é isso que está construindo essa sociedade de bunda mole e fracassado. A gente vai conversar sobre isso, qual é o impacto político disso depois, meu. Vocês estão me tirando, rapaz. Eu vivo num país aí que daqui a pouco acontece uma tragédia aí, alguém invade a gente vai fazer o quê? Vai entregar os caras por quê? Dá licença, meu. Cria seu filho de um jeito de que onde ele vire homem, rapaz. Você tem que entender que seu filho, desde pequeno, ele já tem que ser induzido a virar homem. E não virar um qualquer, não. Eu vejo vários pais de família aí falando que não tem o que fazer, que não tem o que fazer, que não tem o que fazer. Faz sua parte, rapaz. Faz sua cota, maluco. Seu bunda mole. Toma vergonha primeiro nessa tua cara e depois você vai consertar sua casa, meu. Tá vendo sua filha andando por aí mostrando a pompinha da bunda e tá achando bonito, seu panaca? Vai achando que você vai entrar no céu assim ou colocar um filho seu lá, desse jeito aí. Falou? Bom. Nossa, mano, de verdade, mano. De verdade, mano. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor para todos. Bom domingo. Olha, de verdade, mano. Escuta o que eu tô falando aqui, porque não era pra eu estar fazendo isso, mas já que tô, escuta o que eu tô falando, meu. Falou? Se quiser também, se não quiser, mano, de verdade, eu não vou fazer que nem Abraão, não. Vai por mim, depois eu vou explicar isso. Um ótimo domingo pra vocês, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos.